Boa noite, meus caros alunos. Uma videoaula rapidinho aqui sobre força elétrica. Nós vamos dar uma analisada aqui sobre as forças de interação entre cargas elétricas, né? Nós já vimos que cargas elétricas elas interagem entre si e a forma de interação pode ser atrativa ou repulsiva, dependendo do sinal das cargas, né? E quando a gente fala em carga elétrica, a gente está falando tanto de cargas elétricas elementares, que são as partículas atômicas, né? Onde eu tenho os prótons positivos e os elétrons negativos, quanto corpos extensos e eletrizados, né? Então, existe uma força de interação entre esses elementos todos aí, né? Onde essa força de interação vai depender da quantidade da carga e do sinal da carga, tá? O sinal da carga vai dizer se essa força atrativa ou repulsiva, e a quantidade de carga, juntamente com a distância, vai determinar o quão forte é essa força de interação aí, né, que pode ser de atração ou repulsão. Lembra, as forças entre cargas elétricas são atrativas quando as cargas elétricas têm sinais opostos, e as forças de interação elétrica são repulsivas quando as cargas têm o mesmo sinal. Então, próton com próton repele, elétron com elétron repele, uma carga pontual positiva com uma carga pontual positiva repele, uma carga pontual negativa com uma carga pontual negativa também repele. Carga pontual positiva com carga pontual negativa atrai. Então, né, sinais opostos aí, as cargas se atraem. Nós já discutimos aí também o conceito de força elétrica, né, o conceito de força. E força ela resulta da interação entre corpos, né? Quando você tem, por exemplo, um corpo empurrando o outro, né? Um corpo puxando o outro. E essa forma de interação entre os corpos, que dá origem a essa grandeza importante aí chamada força, né? Ela pode ser tanto de contato, quando eu tenho os corpos entrando em contato físico, né? Por exemplo, quando você vai empurrar aí um armário, uma mesa, né? Você está aplicando uma força de contato, você está entrando em contato com essa mesa aí. A força entre cargas e força, por exemplo, entre ímãs, entre elementos magnéticos, e até mesmo a força gravitacional, são forças de campo, né? São forças onde os elementos que vão interagir, trocar forças, eles não entram em contato físico, não há necessidade de contato físico para que um corpo exerça força sobre o outro, né? Isso vale para massas, né? No caso, a massa do planeta Terra, que, por exemplo, aí ela atrai todas as massas que estão próximas da sua superfície, exercendo uma força atrativa, que a gente chama de força-peso, né? Os ímãs, né, que todo mundo já brincou de ímã, sabem que ímã também se atrai ou se repele, né? É uma força magnética, né? Então, e o ímã, só que o ímã não tem sinal, ele tem polo, então, mas vale a mesma lógica das cargas, polos iguais se repelem, polos opostos se atraem. E as cargas elétricas também, né? As cargas elétricas também não há necessidade de contato físico, né? Basta que elas estejam a uma certa distância, né? Teoricamente, a distância pode ser até infinita, tá? Mas a uma certa distância elas já interagem entre si. Uma carga já é capaz de exercer força sobre a outra, causando uma força de repulsão ou de atração. Então, nós já discutimos isso aí em sala de aula, tá? Então, nós temos essa... né, durante as apresentações aí, né, quem apresentar, né, o eletroscópio, né, então a equipe que mostrou o eletroscópio, né, viu que corpos eletrizados podem se atrair ou se repelir sem que haja qualquer contato físico, tá? Então isso é força, capacidade de gerar movimento. Então, se um corpo eletrizado positivamente consegue movimentar um corpo eletrizado negativamente, aí está tendo uma força de origem elétrica, né? Então aquela equipe lá que montou o eletroscópio com os canudinhos, né, estava tendo uma força elétrica de interação entre, né, aqueles dois canudinhos ali com cargas opostas, né, uma carga obtida por atrito e uma carga induzida, certo? Então, a gente calcula essas cargas também, essas forças, calcula, mas para a gente calcular essas forças, né, a gente vai conseguir se ater apenas a cargas muito pequenas, que a gente chama de cargas pontiformes. Então, eu consigo calcular a força de interação, determinar a intensidade das forças de interação, né, sabendo o valor das cargas e as distâncias, né, só que essas cargas são pontuais. A gente usa a famosa lei de Coulomb. E a lei de Coulomb é uma lei, né, de interação entre cargas, é uma lei muito parecida com a lei da gravitação universal, né, que a gente chama de lei dos inversos dos quadrados. E
essa força de interação depende do produto das cargas, né, e da distância, tá? Então, só que essas cargas, para que essa lei, essa expressão matemática funcione, né, a distância entre essas cargas deve ser muito maior, né, do que a dimensão das cargas. Então, as cargas devem ser pontiformes, pontuais, né? Ou seja, o tamanho, o dimensional nessas cargas não importa. Importa só o valor das quantidades de carga, distância, e daí a gente calcula a força elétrica. Beleza? A primeira questão, então, né, diz o seguinte: determine a força de interação elétrica entre duas cargas positivas pontuais, Q1 e Q2. Q1 e Q2 são como eu batizo essas cargas, a gente chama de Q, de quantidade de carga, cujas intensidades de carga são respectivamente 1 microcoulomb e 2 microcoulomb. A distância entre essas cargas é de 20 centímetros. Então nós temos esse panorama aí, pessoal. Nós temos duas cargas positivas, né? Q1 e Q2. A distância entre as duas cargas eu vou chamar de D12. Aqui estão os dados, né? O valor dessas cargas. Então essas cargas estão em microcoulomb, né? Lembra? Nós já discutimos o coulomb. O coulomb é uma unidade de carga muito grande, tá? Então coulomb é muita carga. Então é comum a gente trabalhar com milionésimos de carga, né? Com percentuais muito pequenos de carga. A gente usa muito o micro, né? Mas tem também o nano, tem o pico, tá? Então, por exemplo, você tem aqui, ó, 2 microcoulomb. Esse micro a gente substitui por 10 na menos 6. Isso aqui na verdade é 0,000001. Ou seja, 1 milionésimo, né? Então, 2 micros é 2 microcoulombs, é 2 milionésimos de coulomb, tá? Aqui, desculpa, aqui tá invertido, tá? Então, aqui 1 quilo... Tá invertido aqui, tá, pessoal? Então, deixa eu só fazer uma correçãozinha aqui, para eu não ter que parar o vídeo. Então, aqui a primeira carga aqui é um micro, né? Um micro, tá certo? E aqui é 2, aqui é carga 2 também. Ô, meu pai. Tá, então aqui é 1, né? Um micro, um microcoulomb que eu botei aqui, beleza? Aqui é 1. E 2 microcoulomb, que é essa daqui, né? Lembra que está dizendo, né, intensidades respectivamente, na ordem dada. Que é 1 microcoulomb, que é 2 microcoulomb. Beleza? Então, né, e a distância é 20 centímetros. Eu passo essa distância para metros, né? Como é que eu passo para metros? Eu divido por 100. Divido centímetro por 100, dá 0,2, né? Passa para a forma exponencial, que fica muito mais fácil de trabalhar. Se você vai fazer os cálculos na mão, é infinitamente mais fácil você sempre trabalhar com valores na forma exponencial, tá? Visto que vai ter produto e tudo mais. Se você botar na calculadora, né? A calculadora não vai distinguir muito entre forma decimal e exponencial, mas é bom sempre trabalhar na forma exponencial. Passa isso aqui por notação científica, né? Desloca a vírgula uma casa para a direita, uma casa para a direita dá, né? O expoente diminui, então 10 na menos 1, tá? Então passa sempre para a forma exponencial. Divide o centímetro por 100, 0,2, o valor obtido, você passa para a forma exponencial, né? Então está aqui na forma exponencial. Pessoas, então a carga 1 e a carga 2 são duas cargas positivas, então eu vou ter forças de repulsão. Uma carga vai querer jogar a outra para longe, né? Na mesma reta, né? Então são cargas colineares, estão na mesma linha. Então essa força aqui é a força com que a carga 2 repele. Quem está fazendo essa força representado por essa seta grandona aqui, pessoas, é a carga Q2, tá? Então é a força com que a carga 2 exerce sobre a carga 1. Ah, professor, e essa setinha aqui em cima? Essa setinha, queridos, é só para dizer que isso aqui, essa força, como qualquer outra força, ela tem um caráter vetorial. Ou seja, o que é a grandeza vetorial? Toda grandeza que aponta, né, que tem uma orientação no espaço. São grandezas vetoriais: força, deslocamento, velocidade, geralmente relacionada a movimento, tá? Então força, sempre que a força está sendo aplicada, ela vai em alguma direção, ela é feita com sentido, né? Se você empurra um armário, você está empurrando em uma direção, tem um sentido de movimento. Então força é grandeza vetorial. Todas as grandezas vetoriais têm essa característica, ela tem direção e sentido. E o que a gente chama também de módulo, intensidade, que é o valor numérico que é associado também, né, com a unidade, tá?
Isso a gente vai enfatizar um pouco mais no exercício 2 ali, porque envolve depois ali cálculo de força resultante. Certo, pessoal? Então aqui a gente tem a F2.1, é força com que a carga 2 repele a carga 1, né? Essa leitura que faz. Força que a carga 2 repele a 1. E, contrapartida, nós temos sobre a carga 2 a força com que a carga 1 repele a 2. Também, né? Vetorial, toda força é vetorial, né? Então a gente usa esse caráter vetorial porque a gente está representando a força de forma orientada, né? Com esses traços grandes. Isso aqui, né, representa o sentido que a força aplicada. Isso aqui de cima não tem nada a ver. Isso aqui é apenas simbolizando que força é vetor, tá? Sempre para a direita. Então isso aqui é uma força horizontal aplicada para a esquerda, na minha esquerda. Essa aqui é uma força horizontal aplicada para a direita. Então ela tem direção e sentido. Ah, professor, mas a intensidade? Quanto é que vale o número, o valor dessas forças? Né? A gente tem que calcular. Aí a gente usa a chamada lei de Coulomb. A lei de Coulomb vai permitir que eu ache quantos newtons, né, tem essas forças que são iguais, né, porque se tratam de pares de forças ação-reação, ou seja, para toda a sua força aplicada, né, existe uma força de reação. Então, obedece à terceira lei de Newton. Então, essas forças são forças, né, ação-reação, tá? Então, são idênticas. Então, as intensidades das forças de interação F2.1.2 e F2.1, que é o que a gente achar, lembrando que elas são iguais, F1.2 igual a F2.1 igual a FE, mas quem é esse FE? É o que a gente chama genericamente de força elétrica, né? F1.2 e F2.1 tem esses nomezinhos aqui porque são forças determinadas, são forças, né, que a gente sabe a natureza dela aqui, ó, tá? E FE é igual, né, constante de elétrico do vácuo, módulo das cargas, tá? Módulo das cargas, distância 1,2 ao quadrado. Por que módulo das cargas? Porque a força elétrica, né, é módulo na intensidade de força elétrica, a gente quer saber, né? Só que só nos interessa aqui o valor positivo, então não me interessa aqui o sinal das cargas, então a gente bota entre módulo os produtos, né? E a distância entre as cargas 1 e 2 ao quadrado. Substituindo valores, né, o K é sempre 9 vezes 10 na 9. O Q1 aqui, né, eu acabei invertendo, tá, pessoal? Então aqui 1 vezes 10 na menos 6, né? O Q1 aqui é 1 e aqui é o Q2, tá? Como é produto, vamos multiplicar um por outro, não interessa a ordem, porque é tudo multiplicação, tá? Então, vou pegar o valor de Q1, substituir na fórmula, pegar o valor de Q2, substituir na fórmula. Na verdade, o Q2 botei aqui na frente, né? E o Q1 botei depois. Tá um pouquinho fora da ordem, mas enfim, é só substituir sem grilo, sem nada, né? Então não esquece que é tudo multiplicação. Aqui tem multiplicação, pessoal. Vezes aqui entre as barrinhas é vezes, tá? Resolvendo, eu faço então 9 vezes 2 vezes 1, 18. Agora eu tenho as potências, né? Eu quero multiplicar 10 na 9 com 10 menos 6, com 10 menos 6, conservo a base e somo os expoentes. Embaixo, 2 ao quadrado dá 4, 10 na menos 1 dá 10 na menos 2. Vamos lá então agora. Resolvendo toda essa soma aqui no exponencial do 10, fica 10 na menos 3, embaixo mantém 4 vezes 10 na menos 2. Faço a divisão de 18 por 4, está lá 4,5. Divido, né? Agora faço a divisão. Deixa eu chamar aqui a canetinha. Caneta. Agora eu faço a divisão de 10 a menos 3, 10 a menos 2. Conservo a base, né? E subtraio os expoentes. Está aqui. E esse aqui está aqui. Não esquece que esse do meio aqui, pessoal, é o da regra. Tá? Então o menos 2 do expoente é o menos da regra. Certo? Então nós chegamos aí finalmente aí aos 4,5 vezes 10 na menos 1 Newton, né? Ou 0,45 newtons de força. Beleza? Então, se quiser deixar apenas na forma decimal, querendo eliminar a anotação, né? Ou pode deixar assim mesmo, tá? Então, 0,45 newtons é uma força, né, de interação elétrica pequena, né? Porque a distância também entre essas cargas é bem grande, né? Se eu diminuísse bastante, se eu reduzisse bastante essa distância, eu já teria uma força bem considerável, né?
visto que cargas na ordem dos micro são cargas elevadas, relativamente elevadas, tá? Mas então a resposta é essa. Opa. Então, quanto é que vale F2.1 e F1.2? É igual a força elétrica, né? Então, a gente ainda pode dar uma complementada aqui, dizer que F, estou escrevendo com o mouse, tá, pessoal, aí não é fácil, F1.2 é igual a F2.1, né, que é igual àquele valor que nós obtivemos ali, 4,5 vezes 10 na menos 1. Não esquece unidade Newton. Então essa é a nossa resposta. Certo, pessoal? Dá uma descansadinha e depois a gente grava um segundo exemplo importante ali, que trata de força resultante sobre uma carga, né, disposta entre outras duas. Até depois.